Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou falar agora sobre equilíbrio de um ponto material. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando vai fazer o equilíbrio do ponto material seria a decomposição de vetores. Então imagine o seguinte, que eu tenha o eixo XY, né? Então, a gente teria aqui o eixo XY e um vetor, né? Um vetor qualquer aqui assim, tá? Independente da sua posição, ele tem que estar inclinado com uma determinada inclinação. Vamos botar que ele tenha, sei lá, uma inclinação θ em relação ao eixo x. Quando a gente fala em vetor, né, vamos botar que esse cara aqui seja o vetor v. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o eixo x, ele é o eixo do seno, quando o ângulo é formado com a horizontal. E aí, o eixo x vira o eixo do cosseno, né? Então, quando eu for fazer a projeção desse vetor, né, esse vetor aqui seria o meu vetor v no eixo x. E esse camaradinha aqui seria o vetor v no eixo y. Beleza? Então, nós temos aqui o vetor v projetado no x e o vetor v projetado no y. Como a gente está falando em vetores, a gente tem que lembrar que vetor é assim, aonde um vetor termina, começa o outro vetor. Então, eu posso escrever o seguinte, se esse cara aqui é o meu Vx e ele terminou aqui, eu posso escrever o meu Vy aqui, né? Esse seria o meu Vy. E o vetor resultante desses dois seria esse vetor aqui, que eu vou chamar de V. Então, a gente tem aqui o V, o Vx e o Vy. E esse cara aqui é o ângulo formado entre o vetor V e o vetor Vx. Beleza? Daqui eu tiro duas relações trigonométricas importantes. A primeira relação importante é o seno do ângulo. A gente tem que lembrar que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Lá da trigonometria. Então, eu posso dizer que o seno do ângulo vai ser... Quem é o cateto oposto ao ângulo? É o Vy. Então, vai ficar Vy divididos pela hipotenusa, que nesse caso aqui seria o V. Então, eu posso afirmar que Vy é igual a V seno do ângulo, certo? Então, vamos guardar essa relação aqui. A outra relação que a gente pode tirar daqui é o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente divididos pela hipotenusa. Então, se a gente for pegar aqui, vai ficar assim, ó. Cosseno do ângulo, deixa eu só botar o tracinho de vetor aqui, vai ser igual ao cateto adjacente, que a gente sabe que vai ser o meu Vx, divididos pela hipotenusa, que é V. Logo, eu posso dizer que Vx é igual a V cosseno do ângulo. Beleza? Então, por isso que eu afirmei que o eixo do x é o eixo do cosseno e o eixo do y é o eixo do seno. Beleza? Bom, outra coisa importante que a gente tem que lembrar aqui é o equilíbrio do ponto material. Sempre que a gente for analisar esse tipo de situação,
todo mundo vai estar em equilíbrio. Então, a gente pode falar o seguinte, imagine a situação, né? Que eu tenha um ponto, eu sempre vou falar as forças, né? A gente vai ter que encontrar o ponto onde as forças estão atuando, e aí eu tenho aqui a força F1, a força F2 e a força F3. Note que o F1 ele está fazendo um ângulo com a horizontal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é exatamente o nosso eixo XY. Então, eu venho aqui e faço o meu eixo XY. Exatamente passando no meu ponto aonde a força está atuando. Então, eu teria aqui, ó, o meu eixo XY. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o meu eixo X, ele está aqui, ó. Esse é meu eixo X. Esse é meu eixo Y. E as forças estão atuando aqui nesse ponto. Então, eu faço a projeção do F1 no eixo X, porque é o cara que está fora dos eixos, vamos botar assim. Então, esse aqui é o F1 no eixo X. E aqui eu vou ter o meu F1, né? Meu F1 no eixo Y. Lembrando que o eixo do Y é o eixo do seno e o eixo do X é o eixo do cosseno. Então, eu posso escrever o quê? Que no eixo X, como eu tenho que ter o equilíbrio, eu posso afirmar que o meu F3 vai ser igual ao meu F1x. F1x não é igual a F1 cosseno do ângulo, como a gente fez anteriormente. Então, F3 vai ser igual a F1 cosseno do ângulo. Beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer no eixo Y? Né? A gente sabe que quem está atuando aqui no eixo Y é o F2 e o F1Y. Então, eu posso afirmar que meu F2 é igual ao meu F1Y. Então, eu sei que o meu F2 vai ser igual a F1 vezes o seno do ângulo. Beleza? Então, é assim que a gente vai fazer. Vamos dar uns exemplos numéricos disso aí. Olha só, o primeiro exemplo, ele fala assim, determine as trações nos fios ideais AB e BC, sabendo que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Dados, o peso, né, o peso P é 90 newtons, seno de θ é 0,6, cosseno de θ é 0,8. Então, o que eu falei anteriormente? Que a gente tem que descobrir qual é o ponto onde todas as forças estão atuando. Nesse caso, seria no B. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, faço o meu ponto, né, que eu marquei aqui em vermelho. Quais as forças que estão atuando nesse ponto? A gente tem que lembrar que, para baixo, eu tenho o peso, para cá eu tenho a força, né, ou tração. Vamos botar tração, que o problema está falando em tração. Então, a gente tem para cá a tração de B para A, e nesse sentido aqui, eu vou ter a tração de B para C. Como o problema aqui é a tração de AB e BC, a gente resolve isso aí numa boa. O que eu tenho que fazer agora? Bom, o que eu tenho que fazer agora é exatamente
o meu eixo XY. Então, eu venho aqui e construo o meu eixo XY, certo? Ó, em cima, né, a gente sempre tem que lembrar que ele tem que ser em cima do nosso ponto que eu marquei ali de vermelho. Então, eu sei que esse aqui é o eixo X, lembrando que o eixo X é o eixo dos cossenos, e esse aqui é o eixo Y, que é o eixo do seno, porque o ângulo está sendo formado aqui. Caso você tenha dúvida, pensa no Z, ó. Pensa no Z, ó. Isso aqui não é um Z, então o que acontece? Esse ângulo é igual a esse, beleza? Então agora o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse cara e projetar aqui. Então esse aqui seria a tração de BC no eixo Y. E aqui eu vou ter a projeção de BC no eixo X, beleza? Lembrando agora que eu tenho que analisar as forças que estão atuando nos eixos. Primeiro eu vou começar com o eixo X. Quais as forças que estão atuando no eixo X? Cara, sempre assim, ó. T de BC no eixo X vai ser igual a T de BA. O eixo X não é o eixo do cosseno? Então, vai ficar o quê? TBC vezes cosseno do ângulo é igual a TBA. Beleza? Agora eu vou analisar o meu eixo Y. O eixo Y é o eixo do seno. E as forças que estão atuando sobre o eixo Y vai ser o quê? O meu peso igual a TBC no eixo Y. O problema falou que o peso vale 90 newtons. Então, vai ficar assim, ó. 90 é igual a TBC vezes o seno de θ. O seno de θ é 0,6. Então, vai ficar 90 é igual a TBC vezes 0,6. Então, TBC vai ser 90 divididos por 0,6. Quando eu pego 90 e divido por 0,6, eu acho o valor de 150 newtons. Só que o problema, ele pediu, além da tração em BC, ele quer a tração em AB. Como eu já tenho a tração de BC, né, ó, se a tração de BC é igual a 150 newtons, é só substituir aqui, vai ficar assim, ó, 150 vezes cosseno do ângulo, 0,8. Isso é igual a TBA. Então, TBA vai ser igual a 150 vezes 0,8, isso vai me dar 120 newtons. Entendeu? Entendeu? Tranquilo de fazer, né? Vamos tentar outro exemplo? Olha só, esse arranjo aqui já é um pouco diferente, mas a gente vai fazer sempre da mesma maneira, usando o mesmo princípio do pontinho vermelho. Olha só, para o sistema da figura em equilíbrio, qual é a relação entre os pesos PA e PB dos corpos A e B? Os fios e as polias são ideais. Dados seno de 60 raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 igual ao meio. Então, quem eu vou ter para cá? Cara, PA. Quem eu vou ter para cá? O PB. Então, agora vamos lá para o pontinho vermelho. Aonde todas as forças estão atuando? Cara, no ponto C. Porque, veja bem, esse fio aqui está ligado diretamente ao PB. Então, eu posso dizer que esse cara aqui é o PB. Esse aqui é o PA
E esse aqui eu vou chamar de tração, certo? Então, a gente tem todo mundo aí. Vamos lá, ó, botando o pontinho vermelho aqui, as forças que estão atuando sobre ele vai ser para cá o PA, para cá o PB e para cá a tração. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer nosso eixo XY, né? Ó, o eixo XY. Então, é só botar o eixo XY aqui. Lembrando, né? Sempre que o eixo Y é o eixo do seno e o eixo do X é o eixo do cosseno. Fazendo o Z aqui, ó, né? Olha só quem é o 60 graus. Esse é o 60 graus. Então, aqui é 60 graus. O que a gente vai fazer? Projeção do T aqui. Então, eu sei que esse aqui é o TY e eu sei que esse aqui é o meu TX. Beleza? Então, vamos lá. Eixo X. O eixo X, a gente viu que TX é igual ao PB. Como eu estou no eixo X, então é T cosseno do ângulo igual a PB. Vamos agora para o eixo Y. Eixo Y. Lembrando, eixo Y é seno. Então, eu tenho que TY vai ser igual a PA. Então, T seno do ângulo é igual a PA. Beleza? Ele falou que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar T raiz de 3 sobre 2 é igual a PA. Beleza? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui também, ó. Só que eu posso fazer a seguinte relação, ó. T vezes cosseno do ângulo, ele falou que é o quê? 1/2. Então, a gente vai botar aqui T vezes 1/2 é igual a PB. Então, eu posso dizer que T é igual a 2 PB. Beleza? Tá aqui. Como o problema aqui é a relação entre os pesos, eu posso pegar esse T e substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2PB vezes raiz de 3 sobre 2, que eu estou substituindo aqui, vai ser igual a PA. Simplifica-se esses dois e eu chego à conclusão de que PA é igual a raiz de 3 PB. Achei a relação entre os pesos, que é o que o problema pediu. Beleza? Vamos fazer outro exemplo. Um ornamento de peso 80 newtons está suspenso por um cordel, como indica a figura. No equilíbrio, sempre, né? Ó, lembrando, no equilíbrio, calcule a intensidade da tração no cordel, ou seja, ele quer a tração da corda. Vamos lá, pontinho vermelho, as forças estão atuando aqui. Então, pontinho vermelho aqui. O que eu vou fazer? Para cá eu vou ter o peso, para cá eu vou ter uma tração e para cá eu vou ter outra tração. Depois que eu faço isso tudo, eixo XY, não é? Ó, eixo XY. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então, vamos lá, ó. Y, lembrando que Y é sempre seno, e esse cara aqui, que é o X, é sempre
o cosseno. Fazendo o z, né, ó, vamos fazer o z. Quanto que vale esse ângulo? 30 graus. Fazendo o z, quanto que vale esse ângulo? 30 graus. Então, tanto esse cara aqui vale 30 graus, como esse cara aqui vale 30 graus. Lembrando que, nesse caso, a gente não tem nenhuma força no eixo x. E aí, o que vai acontecer? Quando eu faço a projeção do t no eixo x, elas vão ser iguais, né? Então, aqui eu tenho tx e aqui eu tenho tx. Aqui para cima, eu vou ter esse cara aqui, que eu vou chamar de ty, e a projeção desse cara aqui também é ty. Analisando o eixo x, a gente chega à conclusão de que tx é igual a tx. Se eles são iguais, né, o sistema está em equilíbrio na horizontal. Agora, no eixo y, a gente já tem uma situação um pouco diferente. Porque, veja bem, para baixo eu tenho o peso. E o peso vai ser igual a quem? Ty mais ty. Os dois estão puxando para cima. Então, eu posso dizer que o peso é igual a 2ty. Então, o peso vai ser igual a 2 vezes t seno do ângulo. Certo? E aí eu consigo determinar o valor da tração. Olha que interessante. O peso é 80. É igual a 2 vezes a tração, que eu quero descobrir, vezes o seno de θ. Se o ângulo vale 30 graus, a gente sabe que o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, aqui vai ficar 1 meio. Simplifica-se os dois, t é igual a 80 newtons. Beleza? Outro arranjo. Vamos lá. Utilizando-se de cordas ideais, dois garotos, exercendo força de mesmo módulo, mantêm em equilíbrio um bloco A, como mostra a figura a seguir. Se a força de tração em cada corda tem intensidade de 20 newtons, a massa do bloco suspensa é, dados, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30 graus igual a 1 meio e cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o problema está falando que tanto aqui quanto aqui, eu estou fazendo uma força igual a 20 newtons. E que esse ângulo aqui é igual a 30 graus, né? Então, pontinho vermelho nele. A gente vem aqui e coloca o pontinho vermelho. Pontinho vermelho. Quais as forças que estão atuando nele? Para baixo é o PA, né? Então, para baixo é o PA. Para cá eu tenho a força. Para cá eu tenho a força. Agora é só fazer o nosso eixo XY e vai ficar assim, ó. O eixo XY. Lembrando sempre que o eixo Y é o eixo do seno e o eixo X é o eixo do cosseno. Projeção para cá, ó, eu vou ter FY e para cá eu vou ter o FX. No outro vetor, para cá, eu vou ter o FY e para cá eu vou ter o FX. No eixo X, a gente sabe que FX vai ser igual a FX. Beleza? Se eu abrir isso aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Vai ficar F cosseno do ângulo é igual a F
cosseno do ângulo. Como os ângulos são iguais, os cossenos são iguais. Então, as forças vão ser iguais. Entendeu por que não tem força atuando no eixo X? Ela está em equilíbrio, as forças são iguais, tá? Agora, se eu pegar e analisar o eixo Y, aí já fica diferente, né? Para baixo eu tenho o PA e para cima eu tenho quem? FY mais FY, ou seja, PA é igual a 2 vezes o meu FY. Lembrando que o FY é quem? É F seno do ângulo. O peso de A é o que ele quer saber, né? Ó, ele quer saber se, né, a corda tem força de 20 newtons, qual é a massa do bloco. Então, o que eu sei? Que o peso de A vai ser igual a 2 vezes a força, que é 20 newtons, vezes o seno de 30 graus, né? Se a gente sabe que o seno de 30 graus é igual a 1/2, então vai ficar assim, ó, PA é igual a 2, que multiplica 20, né? Vezes 1/2. Simplifica-se esses dois, eu sei que o peso de A é igual a 20 newtons. Mas ele não quer peso, ele quer massa. Então, eu tenho que lembrar que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, 20 é igual a massa vezes 10. Então, a massa é igual a 2 quilos. Beleza? Bom, outro arranjo um pouco mais complexo. No sistema em equilíbrio, o corpo B tem peso de 60 newtons. Os fios e a polia são ideais. Determine o peso do corpo A e a intensidade da força de tração no fio 1. Dados: seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 é igual a 1/2. Então, o que ele falou? Esse peso aqui é de 60 newtons. Então, o peso de B é igual a 60 newtons. Ele quer que a gente determine o peso de A. E também quer que a gente determine a tração no fio. Então, veja bem, esse fio aqui está ligado diretamente ao B, então, para cá, eu vou ter quem? O peso de B. E agora eu vou botar o pontinho onde todas as forças estão atuando, que vai ser o quê? Exatamente aqui. Então, eu venho aqui, boto o meu ponto vermelho ali. Quais as forças que estão atuando sobre ele? Para cá, o meu PB. Para cá, o meu PA. E para cá, a gente vai ter a tração. Agora, eu pego e vou fazer o meu eixo XY, né? Então, a gente constrói aqui o eixo XY. Ó. Lembrando sempre que o eixo Y é o eixo do seno, certo? E o eixo do X é o eixo do cosseno. Fazendo o Z aqui, ó, Z, a gente chega à conclusão que esse cara é 60 graus. Então, aqui é 60 graus. Fazendo a projeção, né? Esse cara aqui vira T no eixo Y e esse aqui é o T no eixo X. Então, analisando o meu eixo X, eu sei que o TX é igual ao peso de B. TX não é igual a T vezes cosseno do ângulo, certo? Que é igual ao meu PB. Como o problema disse, PB vale 60. Então, substituindo os valores, eu sei que T vezes cosseno de 60, ele deu que é 1/2. Então, vezes 1/2
vai ser igual a 60. Então, a tração é igual a 120 newtons, porque esse cara sobe multiplicando, certo? Agora eu vou analisar o meu eixo Y. No eixo Y, a gente chega à conclusão de que TY é igual a PA. Como TY está no eixo do seno, então vai ficar T seno do ângulo é igual ao peso de A. Tração a gente descobriu que vale 120. Então vai ficar 120 vezes seno do ângulo. Ele disse que vale raiz de 3 sobre 2. Então, vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a PA. Se eu simplificar o 2 com 120, aqui dá 60. Então, a gente sabe que PA vai ser igual a 60 raiz de 3 newtons. Achei todo mundo aí, beleza? No próximo arranjo, é uma talha exponencial. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos analisar isso aí um pouco diferente do que a gente está analisando o pontinho vermelho. Presta atenção no que o problema está falando. No sistema a seguir, que força deverá ser exercida na corda 1 para levantar uma massa de 800 quilos, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos analisar o seguinte. Corpo pendurado tem peso, certo? Então, esse aqui é o peso. Esse peso vai ser exatamente essa força aqui, né? Então, agora pensa, se essa força aqui, ela está nessa roldana e essa roldana tem duas cordas, eu posso dizer, então, que esse peso ele vai ser divididos por 2, porque eu vou ter duas forças puxando para cima. Quando chega nessa roldana aqui, ela vai ser dividida novamente por 2. Então, aqui seria o peso divididos por 4 e aqui o peso divididos por 4. Beleza? Quando chega nessa situação, essa força aqui, esse peso, ele vai ser dividido por 2 novamente. Então, eu posso dizer que vai ser peso divididos por 8 e peso divididos por 8. E como essa corda aqui vai ser diretamente ligada ao F, então eu posso dizer que a força vai ser igual ao peso divididos por 8. Beleza? Então, posso dizer que a força vai ser igual ao peso divididos por 8. Ou seja, a força vai ser igual a 800 divididos por 8. Eu vou ter uma força de 100 newtons. Então, o que acontece na talha exponencial? A quantidade de polias móveis que vai fazer com que a força seja dividida, para que você faça a menor força possível. De uma forma generalizada, eu posso dizer que força é igual ao peso divididos por 2 elevado a n, onde n é igual ao número de polias móveis. Tá? Então, você vai ver o seguinte, essa aqui está presa no teto, mas essa aqui tá móvel, essa está móvel e essa está móvel. Como é que eu sei que ela está móvel? Se eu puxar essa corda, essa polia sobe. Se eu soltar essa corda, a polia desce. E aí, essa polia descendo, essa aqui também desce e essa aqui também desce. Se essa aqui subir com a força, essa aqui também sobe e essa aqui também sobe. Então, aqui, quantas polias móveis eu tenho? 1, 2, 3. Então, basta você contar a quantidade de polias móveis, vira o expoente do 2. Né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8.
800 divididos por 8, 100 newtons. Beleza? Próximo problema. Na figura a seguir, o corpo suspenso tem um peso de 100 newtons. Os fios são ideais. Tem pesos desprezíveis e o sistema está em equilíbrio estático, ou seja, repouso. A tração na corda AB em newtons é, então ele quer a tração na corda AB. O que eu vou fazer? Vou achar o meu pontinho aonde todas as forças estão sendo exercidas, né? Para cá eu vou ter o peso, para cá a tração de AB e para cá a tração de BC. Então, a gente vem aqui, coloca o nosso pontinho vermelho e as forças que estão atuando sobre ele. Para baixo, eu vou ter o peso, para cá, a tração de AB e para cá, a tração de BC. Agora, a gente faz o nosso eixo XY. Então, aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo Y, né? E aí, a gente vai ter o quê? Eixo do Y é igual ao eixo do seno e o eixo do X é igual ao eixo do cosseno. Fazendo a projeção, a gente sabe que para cá eu vou ter o T de AB no eixo X e para cá o T de BC no eixo X. Agora, a outra projeção é para cá a tração de AB no eixo Y e aqui em cima a tração de BC no eixo Y. Bom, vamos lá, fazendo o Z aqui, Esse ângulo aqui vale 60, então esse ângulo aqui vale 60. Fazendo o Z aqui, esse ângulo aqui vale 30, então esse ângulo aqui vale 30, certo? Analisando agora o meu eixo X, lembrando que aqui, como os ângulos são diferentes, com certeza as trações serão diferentes, né? Então, eu vou escrever o quê? Que no eixo X, eu sei que a tração de BC no eixo X vai ser igual à tração de AB no eixo X. Então, vai ficar tração de BC vezes cosseno de 60 é igual à tração de AB vezes cosseno de 30, certo? Então, a gente sabe que vai ficar assim, tração de BC vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 vale 1/2. Então, 1/2 é igual à tração de AB vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Simplifica-se os dois, eu tenho que a tração de BC vale TAB raiz de 3, certo? Agora eu vou fazer o meu eixo Y. No eixo Y, a gente sabe que vai ter o quê? A tração de BC, né? Tração de BC no eixo Y, mais a tração de AB no eixo Y, tudo isso igual ao peso, certo? Bom, vamos lá. Tração de BC no eixo Y é BC vezes seno de 60, porque a gente está falando de BC, mais a tração de AB vezes o seno de 30, porque é o ângulo de 30 graus aqui. Tudo isso igual ao peso. Então, note o seguinte, tração de BC não é igual a TA raiz de 3? Então, vai ficar aqui, TAB
raiz de 3, vezes seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais TAB vezes seno de 30. Seno de 30 é 1/2. Tudo isso igual ao peso que ele falou, que é de 100 newtons. Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, fica 3 tração de AB sobre 2 mais tração de AB sobre 2 é igual a 100. 3TAB mais AB, T de AB, vai ficar o quê? 4 tração de AB sobre 2 é igual a 100. Simplifica-se esses dois, aqui dá 2. Então, fica T de AB é igual a 100. Então, T de AB é igual a 100 divididos por 2, que vai me dar 50 newtons. Então, o que eu sei? Que a tração de AB é igual a 50 newtons. E aí eu também sei, ó, que a tração de BC vai ser igual a 50 raiz de 3 newtons. Show? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.